Boa noite, torcedores do Botafogo. Boa noite aos inscritos do Fogo na Rede. Hoje o Botafogo venceu o Vasco por 3-0. Aplicou uma sonora goleada aí, né, na equipe vascaína. E finalmente deu tudo certo, cara. A gente pode dizer que hoje foi uma vitória para aliviar o coração do torcedor, que estava um pouco preocupado, né? Um pouco preocupado aí com o rendimento da equipe. A gente sabe dos problemas extracampo e que eles afetam o desempenho da equipe no campo. Isso já vinha sendo falado por alguns jogadores. Então, voltar a vencer em casa, um clássico que foi algo que o Botafogo deixou a desejar nesse ano de 2025, é bom para ganhar confiança de jogadores que vinham mal, né? Uma fase individual ali meio ruim, como o Arthur, como o Correia, que vem tendo o seu melhor momento com a camisa do Botafogo. Conseguiram ajudar. Hoje o Arthur marcou gol, hoje o Correia sofreu mais um pênalti. Então as coisas voltaram a dar certo. Foi uma partida de domínio, eu acredito que quase total do Botafogo, onde o jogo ficou muito confortável, porque o Diniz escala um Vasco de uma forma um pouco diferente, com o Verratti na frente, e aí você colocar o Verratti para marcar, ele já não é tão rápido, já não tem tanta força. O Botafogo conseguia se livrar um pouco bem, a saída de bola pouco foi prejudicada, então o Botafogo arranjou uma maneira fácil, né, de jogar contra o Vasco. O jogo retrata isso. Foram 3 gols perdidos. Uma chance do Santi Rodrigues, uma chance do Arthur, que depois se redimiu e fez um gol, e uma chance do Correia, que chutou a bola no travessão, cara. Então, o placar que foi de 3-0 poderia ter sido demais. E hoje o David fez a sua melhor leitura de jogo, né? Aqui em casa, no comando do Botafogo. O treinador acertou tudo mesmo. A gente fica muito feliz, cara, porque chegou num momento crucial da temporada em que os adversários começaram a encostar no Botafogo. São Paulo, que estava longe, encostou. Fluminense, que estava longe, encostou. O próprio Vasco começou a ter chances de se classificar para a Libertadores e agora está muito atrás, né, com essa derrota. Eu já acho que não briga mais. O Mirassol se distanciou muito e agora o Bahia, com a derrota, né, que está sendo derrotado pelo Atlético Mineiro nesse momento por 3-0 fora de casa, o Botafogo vai alcançando o Bahia. Cara, tem um youtuber aqui, putaço, no estádio Newton Santos. Eu deixo aqui a minha fala, porque o Botafogo venceu e o cara tá mordido. Ele tá do meu lado aqui, gritando para um cacete. E aí a gente tem que farpar, né? Porque futebol é isso aí. A gente tem que brincar e, porra, tá muito engraçado, galera. Mas tirando isso, eu faço aqui a minha análise aqui na humildade, né? Também a gente fica feliz pela vitória. E aí tem que provocar mesmo, porque clássico é clássico. E acho que hoje é parabenizar mesmo o time. O time teve coragem, o time teve vontade, exorcizou alguns demônios, né? Nessa temporada a gente estava tendo muitos problemas. Acho que alguns deles acabam hoje. O Botafogo tem uma reta final de campeonato relativamente fácil. Pega a maioria dos times ali próximo ao Z4 ou no Z4. Então, pega a Vitória, pega Sport. Tá na hora de marcar pontos e se classificar de forma definitiva aí para Libertadores. O meu companheiro de bancada tá lá agora na coletiva do David Ancelotti, vai fazer uma perguntinha pro técnico. Tem muito o que falar hoje, né? Taticamente o Botafogo foi muito bem, a zaga trabalhou muito bem, o meio de campo com Marlon e Danilo, que eu fiquei com medo de não conseguir proteger a zaga, também funcionou. Cara, e tava muito calor aqui hoje, cara. Tava muito calor. A gente vem acompanhando que o Botafogo vem caindo de rendimento, né, no segundo tempo. E isso não aconteceu hoje. Acho que o foco, né, e a dedicação hoje do Botafogo foi o que ajudou o time a chegar à vitória, né? A leitura de jogo do David Ancelotti também tem que ser lembrada. O Tietê foi neutralizado no primeiro tempo, então o Botafogo ganhou muito meio campo. Conseguia trocar passes por ali de forma fácil. Os contra-ataques, a maioria dos contra-ataques do Botafogo conseguiu recuperar a bola rápido, as segundas bolas, né? O rebote sempre estava ficando com o time do Botafogo, que estava muito mais ligado que a equipe do Vasco. Então o Botafogo conseguiu alguns contra-ataques com mais jogadores do Botafogo
diante da zaga do Vasco. Então foram contra-ataques de 4 contra 3, 4 contra 2 e se eu não me engano, 4 contra 4 ou 5 contra 5. Cara, o Botafogo fez um jogo absurdo hoje no Newton Santos. Absurdo. E isso é pra gente ver aonde esse time pode chegar. Aonde esse time pode chegar. A gente viveu momentos ruins durante o ano e duvidou do próprio time. E tá certo, a gente pode duvidar do próprio time quando o rendimento não é bom. E aí você tem um jogo desse e você começa a entender que algumas decisões administrativas impactaram, né? O entrosamento não é ganho de uma janela para outra, assim, no meio da temporada. Não vai funcionar. Um time que se desfaz de tantos jogadores não vai funcionar. Então, é um técnico que precisa de tempo, porque é inexperiente, né? Tá tendo seu primeiro trabalho como técnico, antes era auxiliar. E um time que foi mexido demais durante a temporada. E quando é mexido demais, perde um pouco do entrosamento, a confiança já não era grande. E acho que o Botafogo chegou num nível bom, agora pra reta final da temporada. Cara, num nível bom e uma exibição muito boa. Eu tô até um pouco ofegante aqui, cara, porque eu comemorei muito hoje. A gente só venceu 3 clássicos, cara, dos 11 disputados. E agora a gente chega a 4 vitórias em clássicos nessa temporada, dos 12 clássicos disputados. Então, é alívio. Acho que hoje o torcedor do Botafogo sentiu alívio, viu a coragem e a vontade dos jogadores em campo. Acho que isso é muito importante. Todos os setores do campo foram bem. As substituições foram boas. Foram mais para conter um pouco do Vasco ali, pro Vasco não sentir um pouquinho o gostinho do jogo. E, cara, era um time que estava em crescente, tá? O Vasco do Fernando Diniz. Mas foi neutralizado pelo Botafogo. Hoje o David Ancelotti soube neutralizar a equipe adversária e soube fazer valer o mando de campo. Então, a gente está firme e vivo pela briga na Libertadores. O Botafogo chega a 51 pontos, o Bahia tem 53 e tem 52 e o Mirassol tem 56. A gente se afasta do Flu, se afasta do Vasco. As coisas estão começando a ficar boas. O São Paulo que estava vencendo, agora está empatando com o Flamengo, então já não se aproxima tanto da gente. Vamos atrás da Copa Libertadores de 2026, da classificação e quem sabe em 2026 pensar aí, né, cara, em voltar a ser campeão. 2025 a gente bateu na trave, 2026 eu quero que o Botafogo volte a ser campeão de alguma coisa e eu sei que o torcedor também quer e eu sei que o torcedor saiu daqui feliz hoje, tá bom? Um abraço, meu nome é Gabriel Rocha, eu sou jornalista e comentarista do Fogo na Rede. Estamos juntos, hein? Se inscreve, deixa o like e comenta aí o que você achou da partida de hoje. Porque o Fogo na Rede bateu quase 3.500 visualizações durante a live. E a gente está muito satisfeito com a transmissão e com os torcedores do Botafogo ajudando aí o nosso trabalho, tá bom? Se gostou do meu trabalho, deixa o like, hein? Valeu!